Nesta nossa segunda videoaula, nós vamos continuar a explicação sobre os tipos de tela existente no nosso framework. Então, relembrando, nós temos aqui na tabela do banco de dados uma tabela chamada tipo conteúdo. Quando nós abrimos essa tabela, nós temos essas informações e aqui tem a descrição dos tipos de telas existentes no framework. Fazendo uma correção do vídeo anterior, o intervalo de 48 para 60 são 12, né? Então a gente espera ter pelo menos 20 tipos de telas aqui no nosso framework. Explicamos no vídeo anterior o que significa esse 1, o que significa esse 2, né? E essa explicação está até aqui comentada na descrição da tela. P1, o pai listado sob a forma de combo box. GC2, o filho listado sob forma de tabela. Isso foi tratado no vídeo anterior. O que a gente vai entender agora, qual a diferença só desse Azinho aqui, P1A ou B, né, GC2B. E é muito simples. Aqui indica, vamos aqui pelo texto, que essa tabela pai vai ser editada em um formulário para texto. E aqui indica que essa tabela filho vai ser editada em um formulário na qual eu posso fazer upload de arquivos. E aí a gente vai, eu peguei aqui duas páginas na internet que falam sobre formulários, só para a gente entender direitinho. Ó, o formulário basicamente ele tem, né, uma tag chamada, aqui um código chamado action. Esse action pode ser uma página PHP, né? Uma vez que você submete o formulário, ele vai levar todas aquelas informações e vão ser tratadas numa página PHP. Pode ser lá que existe o arquivo de persistência no banco de dados, né, onde as informações vão ser salvas. E aqui diz o método post. Quer dizer, lá nesse arquivo PHP você vai receber os dados da forma de post. Então, para lá existe uma sintaxe específica, né? Você tem que botar a variável cifrão post e o nome correspondente ao nome que você deu aqui no formulário referente aos input itens. Então esse é o formulário simples. Isso aqui é uma sintaxe padrão, né? Como fazer formulários que fazem tratamento apenas de texto. Então esse é o formulário padrão. Existe o formulário que você utiliza para fazer upload de arquivos. Então a única diferença é isso bem aqui, ó. Essa sintaxe bem aqui, ó. Isso aqui é um padrão. Você adiciona isso, o resto você mantém. Action, o método post. Na prática, em termos de telas, o que isso quer dizer em nosso projeto? Então, se nós virmos aqui, nós temos, por exemplo, todas essas aqui é do tipo conteúdo tipo 41. Conteúdo 41, vamos relembrar. Conteúdo 41, ele é o pai listado sob a forma de combo box. E os dados do pai é tratado sob um formulário simples, né? Então, está aqui o pai, ele está listado sob a forma de combo box. Quando eu edito o pai, ele é tratado, as informações vêm do banco de dados, é carregado em um formulário, que você vai fazer a inserção apenas de imagem do tipo arquivo normal, texto normal. Então, as imagens estão aqui preenchidas em cada input text. O filho, né, seed child, ele é listado sob a forma de caixa de seleção e os dados são carregados em um formulário simples. Então, um filho
ele é carregado em um outro formulário. Você tem a opção aqui de submeter os dados para ser salvo no banco de dados. Só um esclarecimento: quando eu digo o pai e o filho são carregados em um formulário simples, simples no sentido de não é que é um formulário que só tenha um, dois campos. Ele pode ter inúmeros campos, né? Pode ser bem dinâmico. Simples eu digo no sentido de somente informações de texto, né? Então vamos mudar essa forma de falar. Não. Quando ele tem aqui a letrazinha A, os formulários para texto, né? Fica melhor a explicação, que o formulário ele pode ser inclusive muito complexo, mas dentro desse formulário você não vai ter possibilidade de fazer upload de arquivos. E o filho GC2, olha a diferença, aqui é 1A, aqui é 2B. Então o filho é carregado sob forma de tabela e esse formulário já te dá a opção de fazer upload de arquivos. Então aqui são os filhos listados sob a forma de tabela. No caso aqui só tem um filho. Se eu fosse querer adicionar um novo, o filho do filho, que é neto, se fosse querer adicionar um novo registro, ele carrega um formulário e bem aqui eu tenho a opção de selecionar um arquivo, né, para que eu possa fazer upload, né? E esse formulário lá no código fonte, ele vai ter uma diferença daquela sintaxe que nós vimos ali, ele vai ter, em algum momento vai ter essa anotação. E aí a gente pode até explorar um pouquinho aqui já mesmo o próprio código de como foi feita a tela. Nós temos ela aqui, esse aqui é o arquivo PHP que faz uma configuração genérica de um formulário associado àquele tipo de tela. Percebam, parent 1A, child 1A, grandchild 2B. A gente vai ter uma explicação bem detalhada sobre isso. Nesse primeiro momento é só para entender. Vamos abstrair aqui o máximo possível e entender. Em algum momento ele faz um tratamento. Se a informação que eu estou editando ela é do tipo pai ou filha, ela tem esses tratamentos. Se ela for do tipo meta, o que ele vai fazer? Existe bem que uma variável que a gente declarou em PHP, enctype recebe, lembra daquela sintaxe que nós mostramos na tela anterior? Isso é uma sintaxe padrão. Então, se na hora de carregar a informação ela for do tipo neta, né, uma tabela desse tipo, o que ele vai fazer? Ele vai acrescentar aqui uma string no cabeçalho do formulário. Então o formulário tem várias informações aqui, entre elas uma variável que vai vir preenchida ou não conforme o tipo dela. Ok? Então basicamente é esse. E resumindo essas duas aulas, quando a gente quer desenvolver, criar uma tela, o que a gente tem que primeiro ver quais são os tipos de tela que existem. Ok. Em seguida, pensar como é que vai ser a necessidade dessa nova tela que eu quero desenvolver. Se ela for uma tela do tipo simples, por exemplo, essa aqui é a tela mais simples possível. Ela é do tipo 48. 48, ela se refere a isso bem aqui, usuário, atualização cadastral. Simplesmente eu clico nela, ele vai me listar um formulário. Perceba o seguinte, já com a opção de salvar. Percebam que aqui você não tem, tem só o P, não tem um número. Por quê? O número indica o quê? Que o pai é listado sob a forma de combo box. Mas não, aqui, olha essa situação específica. Eu só quero atualizar os dados cadastrais referente a um registro, né? Eu estou logado e eu quero atualizar os meus dados cadastrais. Então não tem necessidade aqui em um combo box mostrar outros usuários, se só interessa a atualização dos meus dados. Então a gente dispensa o uso do combo box, ele já carrega diretamente no formulário os dados que eu quero alterar e simplesmente vou salvar. Aquela explicação que eu disse, o formulário aqui ele não é simples, você vê que ele é bastante extenso.
Então, mas ele só me dá a opção de fazer upload de informações do tipo texto. Não tem a opção de fazer upload de informações de arquivo, por exemplo. Então, por isso que o padrão dela é isso aqui, ó, formulário do tipo P, né? Somente tem a tabela PAI. E A, né? Ele é um formulário que permite inserção de textos e é uma tela mais simples possível. Então, o que o desenvolvedor tem que saber para poder começar a produzir? Ver qual a necessidade de tela que ele existe. Então, esse aqui é o modelo mais simples. Então se o modelo é mais simples, então eu vou pegar um modelo de tela baseado no tipo conteúdo 48. Não, mas minha tela é um pouquinho mais complicada. Eu preciso listar o pai, e ter a opção de editar cada um desses registros. Tem aqui uma opção interessante, ó. Tem tanto listar o pai sob a forma de combo box como na forma de tabela. Então vamos ver aqui 44. Quem seria um exemplo da tela 44? A gente procura aqui 44. Ótimo, aqui ó, cadastro de telefone. 44. O pai listado sob a forma de tabela com a opção de editar o pai e salvar o seu registro. Cadastro de telefone. Então a gente vem aqui, ó, cadastro de telefone. Olha como é diferente. A primeira tela de atualização cadastral, ele já carrega de cara o registro. Aqui não, ele mostra as opções, os registros existentes, né, listados sob a forma de tabela, e você pode editar cada um deles. Aí sim, ele carrega o formulário e você tem a opção de salvar. Perceba que ele é do tipo A, né? Quer dizer o que? Ele não tem a opção de fazer upload de arquivos. A outra tela é muito parecida, só que o pai é listado sob a forma de combo box. 43. Vamos ver se a gente tem algum exemplo dessa tela 43. Não lembro se eu tenho exemplo dessa 43 aqui. 45, tal. Nós não temos ainda do 43. Mas ó, seria como? Essa mesma tela aqui, cadastro de telefone. Quando você clicasse aqui, ao invés de ele listar na forma de tabela, ele ia ter aqui uma caixa de seleção. Essas mesmas informações que já estão expostas aqui estariam condensadas aqui na caixa de seleção. Você escolheria qual seria o registro a ser editado. Quando clicasse, ele ia fazer isso, ele ia carregar o registro em um formulário. Simples assim a diferença, né? Aí o desenvolvedor tem que simplesmente ver qual é a melhor tela que se adequa. Como se trata aqui de telefone, essa tela inclusive, do jeito que está aqui, ó, ela pode se transformar facilmente em um relatório. Então por isso a gente optou em desenvolver o cadastro de telefone sob essa forma. Uma outra necessidade seria a tela mais completa que nós temos, que é esse aqui, ó. Existe uma tabela pai, uma tabela filho e uma tabela neta. Vamos mostrar um exemplo aqui, ó. Olha só, existe aqui a página, uma seção chamada DOP dentro do portal DOP. Então aqui nós temos o título, a gente chama de título da página. Nós temos aqui, ó, isso aqui é o parágrafo, e associado ao parágrafo existe uma imagem e um arquivo para download. Então isso caracteriza muito bem uma situação de uma tabela pai. Qual o registro pai? É simplesmente dizer qual é o nome da página. O nome da página é essa, né? Ela possui vários parágrafos. Esse aqui é um parágrafo. Dentro desse parágrafo existe dois arquivos associados, uma imagem e um arquivo para download. Existe aqui um segundo parágrafo. Isso aqui é um segundo parágrafo que não tem nenhum arquivo associado. Aqui é um terceiro parágrafo e assim por diante. Então essa tela, se eu precisar desenvolver uma tela parecida com essa que envolva pai, filho e neto, a gente vai usar esse tipo de conteúdo chamado 41. E aqui é um exemplo dela. Olha só, se eu quiser fazer o cadastro de página, a página chamada divisão de operações. Então o que ele tem no registro pai? Ele só simplesmente diz uma descrição, né?
e a forma de acessar. O grau de sigilo é permissão de acesso. Associado a essa página nós temos vários parágrafos. Primeiro parágrafo, esse aqui. Aí ele carrega os dados referentes à tabela filha dentro de um formulário específico para o filho, que tem essas informações. Você pode editar esse registro ou excluir. E ao mesmo tempo ele já carrega lá embaixo informações relacionadas à tabela filha, que a gente chama de tabela neta, né? E essa tabela você pode, da mesma forma, é levemente diferente, né? Ele é listado sob a forma de tabela, e aqui você pode editar ou excluir o registro. Eu posso simplesmente excluir aqui, né, o registro. Então já existem já existem 8 modelos de tela para o desenvolvimento de formulários. O desenvolvedor tem que entender qual tipo de tela ele vai desenvolver e qual vai ser o melhor formulário, né? Qual o tipo de conteúdo mais apropriado para desenvolver essa tela. Ó, tem uma interessante aqui, essa 45 aqui, ó, formulário com até 5 abas. Nós temos aqui, ó, o cadastro de usuários é feito dessa forma. É uma forma muito boa, uma tela muito interessante de se trabalhar. Ela é muito boa, o usuário gosta muito de se utilizar dela, porque ele resolve tudo num lugar só. Ó, veja só, vamos lá, ó, só relembrando. Você tem aqui, ó, o pai listado sob a forma de combo box, porque tem P1, pai listado sob a forma de combo box. E o formulário para salvar, editar informações do pai, ele não permite upload de imagem, é apenas para textos. Então a gente está aqui, o pai listado sob a forma de formulário, sob a forma, desculpa, de caixa de seleção. A gente edita o pai, ele carrega o pai em um formulário que não permite, ó, o formulário ele é bem extenso, ele não permite fazer upload de arquivos, então é um formulário só para upload de texto, só para tratamento de textos. E aqui ele vai ter, ó, ele já tem 1, 2, 3 abas associadas, né? Pelo padrão de tela ele vai poder ter até 5 abas, então aqui é um que já tem 3. Então associado ao usuário, por que essa tela é interessante? Porque você rapidinho resolve olhar esse usuário, já vou associar ele a um determinado grupo. Além disso, já vou associar ele a um determinado setor. Ele vai fazer parte de um setor administrativo tal, né? Salvei o registro. Quando a gente fecha aqui, por exemplo, você já tem associado ao usuário, você já associou ele a um determinado setor administrativo, a uma determinada posição operacional. Isso tudo é para dizer o seguinte, né? O desenvolvedor ele tem que entender a tela que ele quer fazer, e já existe vários modelos de tela prontas, né? E já existem esses 8 modelos de formulários. Então o desenvolvedor entende o que ele quer fazer, vê um modelo já existente e simplesmente faz uma adaptação. Simples desse jeito. É isso aí, fim da videoaula.